Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, como prometido, a maioria pediu, principalmente no Instagram, para falar sobre estratégias de como você passar na OAB. Nós vamos realizar também um vídeo que é para falar do passo a passo de como construir uma petição bem feita, mas nós vamos fazer isso por uma live. E eu vou passar para vocês exatamente o dia, a hora, assim que a nossa equipe programar essa live, poder estar bem estabilizada, para que você possa acompanhar, que a gente vai construir juntos o passo a passo de uma inicial, de uma contestação bem feita. Mas hoje nós vamos realizar um vídeo para falar das estratégias para você passar na prova da OAB, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, antes da gente debater sobre esse tema e também dar aqui as estratégias que eu usei para mim e passei para diversos alunos no decorrer da minha vida como professor, por favor, vou pedir aqui encarecidamente, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força, que é assim que nós percebemos que estamos indo no caminho certo. Então se inscreva aqui no canal, deixa aqui o seu joinha nesse vídeo, comenta, fala o que você está achando. E se você também não é inscrito no Instagram, se inscreva, que lá no Instagram nós passamos conteúdos diários, com informação jurídica, com informação de conteúdo, para que você possa aprimorar o seu conhecimento jurídico, tirar dúvidas jurídicas também. Nós estamos lá para auxiliar você que não é da área do direito, ou seja, nosso Instagram é voltado a você. E se você quer saber também de conteúdos exclusivos, faça parte do nosso grupo do Telegram. Lá no Telegram nós passamos o checklist de todas as informações que nós falamos nos vídeos e também no conteúdo do Instagram. Então vai lá, faz parte do nosso grupo Telegram, se inscreve no Telegram, que lá eu passo também conteúdos semanais com esse checklist. Mas vamos lá falar sobre esse assunto que foi requisitado principalmente no Instagram para falar sobre estratégias para se passar na prova da OAB. E eu vou te dar aqui os conselhos, eu vou te dar as estratégias que eu usei para a minha prova da OAB e depois que eu fui refletindo para todos os alunos em que estava na fase de prestar a prova da OAB. Então eu fui auxiliando esses alunos com essa estratégia que eu utilizei, e o que eu vou passar para vocês aqui agora é o que eu quero que você tenha conhecimento, que eu passei para diversos alunos, passei para amigos, para os meus irmãos, ou seja, para todo mundo que eu gosto, que eu tenho carinho. Foi assim que eu passei esse conteúdo. Então aqui para você hoje é aquele conteúdo com muito carinho das estratégias que eu usei para mim e que pode dar muito certo para você passar na prova da OAB, tá? E também há outros concursos públicos que você pretende passar, né? Pretende realizar. Essa estratégia tem um fundo bem adequado para você que quer prestar uma prova. O que eu vou dizer para vocês, agora acabou de passar aqui a ambulância, vocês vão escutar isso no áudio, né? Nós estamos na avenida aqui no escritório, mas vamos lá, vou passar para vocês qual é o primeiro passo que eu acho que você tem que entender, principalmente para a prova da OAB. Qual é o primeiro passo que você tem que ter em mente? A prova da OAB, ela se divide em duas. Nossa, descobriu o mundo, né, professor? Não, calma, não estou falando em duas na fase 1, né, a alternativa, a fase objetiva, e na fase 2 dissertativa. Não, a prova de alternativa, a prova objetiva, se divide em duas, na minha opinião. Um conteúdo exclusivamente de lei seca e um conteúdo doutrinário, jurisprudencial. A prova da OAB, todas as provas que eu fui acompanhando, todas as provas que eu pude realizar junto com alunos, principalmente na faculdade, quando eu dava aula na faculdade, e também no cursinho preparatório para a OAB, onde eu lecionei, onde eu participava como sócio, né, do cursinho preparatório para a OAB, eu pude perceber a seguinte situação. A primeira fase, ela já se divide em duas. Ela se divide numa prova com perguntas exclusivamente encontradas na lei seca e com perguntas que você só vai encontrar na doutrina, na jurisprudência, ou seja, num conteúdo um pouco mais aprofundado. Então, o que eu fiz como primeira estratégia? Eu dividi o meu tempo de estudo. E é isso que eu falava para meus alunos. Olha, você precisa dividir o seu tempo de estudo. Com um pouco de lei seca, você precisa estudar um pouco a lei seca, você precisa ler a lei, a letra fria da lei, depois você precisa ler um pouco da doutrina e a jurisprudência. Ah, professor, mas calma aí, como é que eu vou fazer então para entender aonde eu tenho que ler, qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que ler na lei seca? Porque eu não posso pegar o Vademecum, né, abrir o Vademecum e me debruçar sobre o Vademecum inteiro para ler tudo. Não, calma, eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Para você ter otimizado o seu tempo.
Porque esse conteúdo aqui hoje, essa estratégia, vai servir tanto para você que tem condições de ter bastante tempo para estudar, que você pode ficar lá 2, 3, 4, 5 horas estudando por dia, como também vai servir para as pessoas que, como no meu caso, não tinham isso tudo de horas para estudar. Tinha que estudar entre os intervalos do trabalho, intervalos lá do seu serviço. Então eu tinha pouquíssimo tempo para poder estudar de fato, então eu tive que otimizar. O que você vai fazer, o que eu fiz na minha época e que eu vi muitos alunos que decorreram dessa estratégia e tiveram sucesso, que era o que nós passávamos no cursinho. Nós pegávamos as principais perguntas. Como que a gente consegue pegar as principais perguntas que vai para a lei seca? Você vai imprimir, você vai pedir para alguém te ajudar para imprimir para você as últimas 5, 6, 7 provas da OAB ou do concurso que você pretende prestar. Você vai imprimir essas provas. O que você vai fazer? Você vai pegar em cada matéria e vai ler as perguntas principalmente quando ela se direcionar à lei seca. Lá está falando simplesmente, é isso. Aí você vai ter lá a alternativa A, B, C e D. Você vai ter a lei seca propriamente dita na questão. Ele vai fazer uma pergunta muito objetiva, ligado ao que a letra fria da lei fala, e você vai então separar essas perguntas. Então, por exemplo, de direito penal, você leu todas as últimas 5 provas de direito penal, todas as perguntas, e você percebeu que grande parte das perguntas da lei fria da lei, né, da letra fria da lei seca, é direcionada à parte geral do Código Penal. Por exemplo, ele pergunta, é legítima defesa? Ponto, aí faz 3 perguntas, né, lá põe as alternativas. É concurso de agentes? Põe as alternativas. O que você vai fazer? Como a OAB ela vem repetindo isso, tá? E foi isso que me ajudou bastante, e eu percebi isso nas provas, eu identifiquei isso nas provas, ela foi repetindo essas informações. O que eu percebi? Olha, então eu preciso ler a parte geral do Código Penal, principalmente na parte da letra fria da lei, na lei seca. Então eu peguei a lei seca e fiquei lendo principalmente as questões relacionadas ali à parte geral. Por quê? Justamente porque eu percebi que o examinador, eu percebi que as provas estavam sempre direcionadas na parte da letra fria da lei, na parte da lei seca, sobre a parte geral. Então eu não perdia muito tempo lendo o código no que se direcionava à parte especial, ou leis extravagantes. Eu perdia mais tempo lendo o código, justamente naquela parte onde eu vi que tinha mais recorrência no código na prova. Então eu fui lá na parte geral e comecei a ler e grifar. Cai muito sobre esse assunto. Tanto isso é muito importante, até uma dica que aqui vai fazer parte da estratégia. As provas se repetem, mas se repetem muito. Eu fiz estágio, eu participei de um estágio que era um estágio concursado do tribunal, e eu fiquei algum tempo com alguns juízes, realizando serviços diários na magistratura. E eu conheci um juiz nessa minha fase de estagiário, que ele disse para mim, olha, o que me ajudou muito a passar no concurso da magistratura na primeira fase, o que eu consegui ir muito bem na primeira fase, foi ter realizado diversas provas como exercícios. Então ele falou para mim, eu baixei uma apostila com quase 30 provas, 40 últimas provas de vários estados, e eu comecei a realizar a prova diversas vezes. Ele falou, chegou uma hora que eu já tinha decorado praticamente as perguntas. E eu percebi que as perguntas elas se repetem muito. Muda o nome de A para B, de Tício para Melville. Ou seja, os nomes vão alterando, mas o contexto da pergunta é o mesmo. Então aí fica uma outra dica. Você realizar diversas vezes a prova. Ah, mas eu não tenho condições de ficar parado 2, 3 horas fazendo a prova. Tá. Você não tem tempo para fazer isso, então você vai pegar um final de semana, você vai separar só penal, ou vai pegar só civil, ou só ética, e você vai então realizar a prova nesse conteúdo, para que você possa entender qual é a recorrência das perguntas. Você começa meio que entender qual que é o esquema de elaboração de perguntas para aquela prova. Então, tanto para a magistratura, que foi esse o conselho que um colega, que um juiz, quando eu trabalhei com ele, me falou na época, realizar várias vezes a prova, eu posso direcionar para vocês que o conteúdo se repete muito, muito. Então você vai ter lá, na questão da parte especial do Código Penal, você sabe quais são as perguntas mais ou menos que caem. Então você vai grifar justamente aquele conteúdo e você vai ler e reler várias vezes. Ok?
Na parte que você tem que ir então para a segunda fase, né? Na segunda fase da parte objetiva ainda da prova. Nós falamos que tem a parte da lei seca, nós falamos que tem a parte da lei seca propriamente dito, mas aí você fala, mas tá, e a doutrina, onde é que fica isso? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, principalmente para quem não tem muito tempo de estudar, justamente porque tem muito conteúdo para estudar para a prova da OAB. Você vai pegar a sinopse dos autores, você vai pegar os resumos dos autores e vai ler para ter conhecimento mais aprofundado sobre alguns temas que caem. Aí você vai falar, não, mas não é assim que funciona, professor. Tem que se aprofundar na doutrina, tem que conhecer profundamente a doutrina. Realmente, eu também concordo com você, você tem que realmente se aprofundar na doutrina, na jurisprudência, mas eu estou falando aqui para pessoas também que não têm tempo para poder ler todos os livros do professor Venosa, por exemplo, de Direito Civil, não tem condições de ler toda a coleção do Mirabete. Ou seja, tem que ter a questão da velocidade, tem que ter tempo, né? Não tem tempo hábil. Então, para esse grupo, o que eu sugiro para vocês? Olha, pega os resumos para ir justamente na outra fase. Então você percebeu que determinada parte do direito penal, lá a parte geral, cai muito mais a parte de lei seca. Você vai ler a lei seca, você vai decorar essa parte da lei seca. Agora, da outra parte, as outras perguntas são direcionadas à doutrina. Vamos falar o que é, por exemplo, o roubo impróprio. Tá, ok. Essa parte vai exigir de você um conteúdo um pouco mais aprofundado, não só a lei seca. O que você vai fazer? Você vai pegar essa sinopse e vai ler a sinopse e marcar justamente o que mais cai. De novo, como você já tem a prova em mãos, que você está exercendo lá essa função de ler a prova, as outras provas, as provas anteriores, e você começou a entender que na parte doutrinária eles exigem isso, você vai focar mais a ler esse conteúdo. Por que eu estou dizendo para vocês? Você fala assim, professor, mas e se cair uma coisa diferente? Tá, mas você pegou a prova, você percebeu que na grande parte das provas o conteúdo é esse beabá que cai, ou seja, de 10 perguntas, 8 sempre se repetem, 2 perguntas são perguntas novas, de conteúdos novos, de leis extravagantes. Cara, foca nas 8 perguntas, porque é uma coisa que eu vou dizer para vocês com muito carinho para vocês. Depois que você passar na prova da OAB, você acertou lá a quantidade dos 50%. Você conseguiu ser aprovado na segunda fase com a nota mínima de exigência. Você foi aprovado, você conseguiu pegar a sua carteira da OAB, a carteira da OAB está na sua mão, o seu cliente não vai te perguntar quantas perguntas você acertou na OAB. O cliente não vai te perguntar qual é a faculdade que você fez. Ele vai te perguntar simplesmente, o senhor é advogado? Pode tirar uma dúvida para mim? Ou seja, a pergunta é, você é advogado? Não é quantas perguntas você acertou. E eu costumava brincar com os meus alunos, principalmente no cursinho, eu falava, 50% é 100. Se você acertou o mínimo necessário e passou, você acertou tudo, que está dentro do jogo. Então fica calmo. O mais importante é você ter o conteúdo básico, uma estratégia básica para ser aprovado. Ser aprovado com uma grande quantidade de perguntas vai alimentar o seu ego. Você vai falar, nossa, acertei lá 70%, 80% da prova. Parabéns, muito bom, isso respalda que o seu conteúdo jurídico está bacana. Mas na vida profissional ninguém vai te questionar isso. Ninguém vai perguntar quantas perguntas você acertou ou deixou de acertar na prova da OAB. Vai perguntar se você é advogado ou não. E quando você fazer a audiência, o juiz não vai pedir lá quantas perguntas você acertou. Ele vai te pedir a sua carteira da OAB e é isso que vai funcionar para você exercer a sua profissão, tá? Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, você vai ler a parte da lei seca, justamente naquelas perguntas que mais caem, para você otimizar o seu tempo, e na parte que cai doutrina, você vai priorizar as sinopses, os resumos. Se você tiver condição de estudar um pouco mais, tem mais tempo para estudar, tudo bem, então você vai lá na doutrina um pouco mais pesada e faz toda a leitura e depois vem marcando, faz as anotações. Outra coisa que eu vi que é muito interessante, então você fez isso na primeira fase, né? Então você teve todo esse conteúdo. Para a segunda fase, eu vou dizer para quem agora vai prestar o exame, eu já falo desse último exame que teve, que está todo mundo criando uma grande situação sobre ele, eu vou dar a minha opinião sobre esse exame, não se preocupe. Vou falar também o que eu acho de algumas pessoas que estão palpitando sobre esse exame, vou falar o que eu acho sobre isso, mas vamos lá falar para as pessoas que vão prestar a segunda fase. Olha, eu vou dizer isso também porque fui professor de prática na faculdade e posso dizer o que peca mais nos alunos. O que infelizmente tem o maior erro
para o aluno que vai prestar a prova da OAB segunda fase. É justamente a construção de um raciocínio jurídico. Gente, olha, presta atenção. Meu querido amigo, futuro advogado, meu querido pupilo, como eu chamava meus alunos, minhas pupilas, presta atenção. Infelizmente, as pessoas têm se aprofundado, estuda, cai sobre o livro, fica lá lendo jurisprudência, lê conteúdo, lê súmula, mas lê muito, se dedica. Mas na hora de construir uma peça, na hora de construir um raciocínio para explicar isso para alguém, não consegue desenvolver. E aí, infelizmente, faz lá o conteúdo, faz lá a peça e não consegue fundamentar adequadamente. Com isso, a fundamentação, o raciocínio jurídico é falho. E quem vai ler já está lendo milhares de provas, está lendo milhares de questões. Vai ler, vai se sentir confuso e infelizmente não vai conseguir refletir o espelho da pontuação na sua prova e tem a reprovação. Então vamos lá para o conselho para a segunda fase. A estratégia que eu usei para mim e que eu passei para diversas pessoas que utilizaram esse mecanismo e tiveram êxito. Você vai começar a construir poesias jurídicas. Caramba, professor, agora você pegou pesado. Nem de poesia eu sei fazer, ainda mais jurídica. Calma, eu fiz as minhas, ficaram umas porcarias, mas eu consegui construir raciocínios que ligavam um parágrafo ao outro. Então tenta, faz isso por mim. Só um pouquinho, tenta só um pouquinho do seu dia, um pouquinho dos seus estudos. Cria lá um momento para você criar poesias com conteúdo jurídico. Usa o Melville, você vai fazer direito penal? Usa o Tício, usa a conclusão do que é legítima defesa. Então tenta criar uma poesia jurídica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se você começar a criar raciocínio para criar fantasiosamente um conteúdo jurídico de um tema tão difícil que é a poesia, você vai começar a entender, a criar informações, a criar conteúdo para justamente criar uma peça com uma ligação jurídica. Aí você fala, tá, mas aí eu não vou mais fazer as peças processuais, eu paro com isso. Não, calma, não é para você parar de fazer as peças. Eu estou falando de uma dica que eu usei para mim, usei para algumas pessoas que utilizaram-se dessa estratégia e deu certo. Mas ela é complementar, você deve usar como uma forma de complemento para o conteúdo. Então você vai fazer, passou da primeira fase, foi para a segunda, você escolheu lá a constitucional. Você vai realizar 5, 6, 10, 20, 50, 100 peças diárias. Você deve continuar fazendo as peças todos os dias. Você deve criar, como eu costumo dizer aos meus alunos, uma memória muscular de como escrever. Você vai criar essa memória muscular. Você vai escrever sempre lá com parágrafo, com espaço, com as frases, com as palavras, com a ligação jurídica de um fato com o outro. Na hora que colocar jurisprudência, as normas da BNT, você vai continuar fazendo isso. Você vai pegar os modelos de peça e vai fazer todos, diversas vezes. Você vai ler diversos problemas das últimas provas da OAB para poder identificar qual que é a peça processual cabível ou qual que é a resposta correta na segunda fase. Mas além de fazer isso, faz o que eu estou falando para você. Tenta fazer poesias jurídicas com uma única folha. Faz uma por dia, uma a cada 2 dias. Faz uma poesia jurídica. Ah, eu não sei nem como começar. Eu não vou te dar a dica aqui como começar, justamente para você não falar, pô, mas eu não contenho esse raciocínio, eu não vou conseguir esclarecer dessa forma. Ele já tem um certo conhecimento e consegue fazer. Tá, esquece. As suas poesias jurídicas não é para terceiros, é para você. Faz lá, inventa sobre constitucionalidade. Inventa uma poesia jurídica e vai falando e tenta encaixar na sua poesia jurídica o seu raciocínio jurídico com palavras que agreguem, com coisas que agreguem. Você vai perceber que essa dificuldade no começo é maior, depois ela vai se estendendo e vai ficando mais tranquilo. Muita gente não vai te falar isso, porque essa estratégia, quando eu criei, eu fazia isso, eu cantarolava ao tomar banho conteúdo jurídico. Eu ficava falando lá sobre o Tício, se o Tício cometer tal coisa, será isso, será aquilo. Como um doido, realmente parecia um doido cantando no banheiro. Mas ajudou bastante, porque na hora que eu fui construir as peças, na hora que eu fui construir minha peça jurídica na minha segunda fase, bastante coisa vinha das palavras que eu utilizava na minha poesia. E eu conseguia fazer uma ligação de raciocínio jurídico com o conteúdo, né, com a base, com os fatos. Eu consegui construir um jeito de criar esse hábito em mim.
E as pessoas que utilizaram dessa mesma estratégia, né, alguns amigos, alguns alunos que utilizaram dessa estratégia, que é uma estratégia de ouro na minha cabeça, falaram, poxa, é verdade, depois de 5, 6 vezes que eu tentei fazer essa poesia jurídica, citando artigos, citando jurisprudência, citando algumas coisas, eu comecei a desenvolver a ligação do parágrafo com o meu raciocínio jurídico. Por quê? Na prova da OAB, você tem um espaço mínimo que você tem que preencher lá na sua peça processual e também nas perguntas. O que acontece com muitos alunos? Ele estuda muito, ele se foca muito no conteúdo, aí na hora de responder ele é seco. Pergunta lá, mas se acontecer tal coisa, é isso. Ou seja, ele não desenvolve um raciocínio. Ele simplesmente dá lá como se fosse a lei seca, artigo tal, parágrafo tal. Tá, mas lembre-se que é uma das exigências do seu raciocínio jurídico sobre isso. Quando você vai desenvolver a peça, o aluno coloca lá, cometeu isso é tal coisa, cometeu isso é tal coisa, cometeu isso é tal coisa. Mas ele não desenvolve um parágrafo explicando o porquê é tal coisa. Isso é fundamental que você entenda. Então você vai prestar a prova da OAB. A primeira fase, você nunca estudou para a prova da OAB, vai começar agora. Ou você já estuda para a prova da OAB, tenta tirar um tempo do seu dia de estudo e fazer o que eu falei. Separa a primeira fase em duas. Eu vou ler a letra fria da lei, eu vou ler a lei, vou saber o conteúdo que mais cai na letra fria da lei e vou ler. Depois, o que cai como doutrina, cai como jurisprudência, cai como conteúdo intelectual desenvolvido por juristas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sinopse e vou ler. Mas eu tenho tempo de ler doutrina, toda a coleção do Venosa, por exemplo. Ótimo, então você vai ler toda a doutrina, mas você também vai marcar os pontos mais relevantes da doutrina, para que você tenha facilidade de lembrar do conteúdo. Porque a prova da OAB vai te exigir lembrar de conteúdo, em alguns casos até decorar certas coisas, tá? Então é importante. Beleza? Então são essas estratégias que são fundamentais. Agora vamos falar dessa última prova. E aqui eu vou dar a minha questão da minha opinião, não só da dificuldade da prova, pelo que eu vi, o nível de exigência dela foi muito alto, mas eu vou falar de uma situação que eu vi, né? E aqui vai ficar a minha crítica, vou usar essa oportunidade para falar com vocês da minha crítica de algumas situações que eu percebi, principalmente no Instagram, de algumas pessoas que são concurseiras. A prova da OAB, essa última prova que teve agora, teve um nível de exigência, até porque ela passou um período muito maior, né, um ápice por causa da pandemia para ser aplicada. Ela teve um nível de exigência muito alto. Foi muito pesada, foi bem complexa a prova. Ela demandou um conteúdo jurídico bem aprofundado do candidato. Tá? Essa é uma tendência das provas? Sim, é uma tendência. Toda vez que houver uma prova da OAB, normalmente ela vai vir com um grande grau de dificuldade. Por quê? Justamente porque é uma reserva de mercado. Querendo ou não, é uma reserva de mercado. A OAB ela faz com que só venha para o seio da advocacia profissionais que ela entende estar minimamente qualificado. E cada vez mais, como tem um número maior de advogados, ela vai afunilando mais esse grupo que entra na carreira, tentando separar os melhores, pelo menos na hora da prova. Porque outra coisa que eu também acho, né, nem toda prova separa bons ou os ruins, bons e péssimos profissionais, tá? A prova separa quem consegue passar e quem não consegue. Tá? Então essa é a minha opinião sobre prova da OAB, ou seja lá qualquer prova. Decorou, conseguiu criar uma estratégia, vai passar. Lá na frente você vai demandar de um monte de coisas para ser ou não um bom profissional da área jurídica. Agora, a prova ter uma exigência alta, ser bem difícil, é ruim? Talvez para quem não passou, claro, é uma prova muito difícil, ficou um gosto, né, muito triste, muito amargo de não ter sido aprovado. Mas esse nível de exigência é bacana porque iguala todos os profissionais do direito na mesma dificuldade. A prova da OAB, tanto como a prova da magistratura, como a prova do Ministério Público, da Defensoria, prova para delegado, seja lá qual for a prova, nós estamos igualando o mesmo nível de dificuldade, então estamos igualando o mesmo nível de exigência. Agora, falando um post que eu vi, né? Eu não vou nem subir esse post aqui para vocês, eu até pensei no começo que a nossa equipe da gente subiu o post na edição, mas eu não vou dar essa audiência a esse jovem, né? Um garoto que postou que ele está estudando para concurso público da magistratura e ele disse que advogado é muito mimizento. Foi essa frase que ele usou, que advogado e estudante de direito é muito mimizento, que uma provinha dessa não chega nem aos pés da prova da magistratura. O que eu posso dizer, né? Na verdade, porque muitos ex-alunos, muitos conhecidos
prestaram a prova e se sentiram muito deprimidos por não ter sido aprovado. E muitos que prestam a prova da OAB não conseguem ser aprovados, depois ficam em depressão, se sentem muito afastados de uma realidade, de um futuro na vida jurídica. E sujeitos como esse, né, como esse menino, essa imaturidade, esse garoto, infelizmente reflete uma parte das pessoas que realmente são aprovadas em alguns concursos. E tem essa visão do advogado, tem essa visão do profissional da advocacia como sendo inferior. Infelizmente ele foi muito triste nas palavras dele, foi muito infeliz ao dizer que o advogado é mimizento, porque ele vai lidar todos os dias com advogados, se ele realmente passar nesse concurso público que ele deseja. Ele vai lidar todos os dias com esse profissional. E ele, não gostando ou gostando de lidar com esse tipo de pessoa, ele tem que ter o respeito. Então faltou a esse menino, né, esse jovem, o respeito com a profissão alheia e justamente a profissão com quem ele quer lidar diariamente, que é o advogado. Agora, acreditar que o juiz tem prova mais difícil, que a magistratura tem uma prova realmente pesada e por isso ele é superior às pessoas, infelizmente o que eu tenho percebido, e aqui vai a minha crítica a algumas presidências de OAB, que nós não temos o respaldo ao advogado, e você pretende prestar futuramente essa prova, né? Vai se tornar um nosso colega, vai se tornar um advogado brilhante, é que infelizmente nós temos um abandono de uma parte, né, considerável de algumas seccionais, de algumas OAB, subseções, de não colocar como um fundamental o advogado. Veja, o juiz ele exerce um papel fundamental, importante, mas o conteúdo dele não é maior ou melhor do que o advogado. O advogado é essencial ao serviço da justiça. Então nós precisamos já nos mensurar, nos fortalecer, né? Todo mundo vai prestar a prova da OAB agora, vai com esse pensamento, a advocacia é uma área fundamental ao exercício da justiça. Então se você que está aí para prestar concurso público, seja ele qual for, vai se tornar um concursado que vai receber o colega advogado, preste atenção no que eu vou falar para você. A prova da OAB é tão quanto difícil o concurso que você prestou. O conteúdo jurídico dos profissionais da área do direito é tão quanto qualquer outro profissional e eu posso dizer, às vezes muito maior, muito mais adequado. Quantos doutrinadores advogados são base de estudo para os colegas concursados? Então não deve haver essa guerra, não deve haver essa mesquinhez, essa discussão rasa. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos lutando diariamente para sobreviver e para prestar um serviço jurídico que possa melhorar a vida das pessoas e realmente tentar fazer justiça, tá? Então ficou aqui a minha crítica final. Eu sei que foge um pouco da questão da estratégia para a OAB, mas é que eu percebi a necessidade de falar isso para todos aqueles que pretendem prestar o concurso, a prova da OAB ou qualquer outro concurso que tenham respeito com as profissões. E você que vai prestar a prova da OAB, realmente ela é difícil, realmente ela é complexa, como qualquer outro concurso, mas você pode usar algumas estratégias que vai facilitar, que vai te ajudar a futuramente passar nessa prova. Então, fica aqui todo o meu carinho, toda a minha solidariedade a você que vai prestar a prova. Nos pergunte no direct, nos pergunte aqui nos comentários do YouTube, nos pergunte pelo grupo do Telegram. Venha conversar com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, em te dar direcionamento, tirar dúvidas, conversar com você para que você possa se tornar um profissional que tanto deseja. Galera, então não esquece, corre lá no Instagram, segue no Instagram, vai para o grupo do Telegram que vai ficar aqui embaixo e também fique inscrito aqui no nosso canal. Até a próxima!